cantar o Somente Crer, né? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Hoje eu vou responder uma pergunta, depois eu vou falar sobre anjos, Quem são esses anjos? Do qual nós vamos ler a Escritura, né? Então eu quero responder. Então nós vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos ler essa Escritura. Hoje eu tô sem gravata. Esqueci de colocar a gravata, mas com gravata ou sem gravata, né? O importante é a palavra de Deus, né? Fazer igual aquele moço que ganhou um par de sapatos para não dar glória a Deus, né? Mas um dia não teve jeito não, ele falou com sapato ou sem sapato, glória a Deus, né? Então com gravata ou sem gravata, o importante é a palavra ser pregada, né? Então nós vamos ler, para dar início que fizeram uma pergunta para mim sobre esses anjos aqui do livro 1 Pedro. Nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso, do verso 10. Nós vamos ler, para dar um sentido, porque na verdade é no verso 12, para dar mais sentido na leitura da palavra. E também aos Efésios, no capítulo 3, do verso 8 ao 10. E Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14. Nós vamos falar sobre esses anjos. Então vamos ler? Vamos começar no verso 10 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ainda o livro aos Efésios, nós vamos ler também, do capítulo Efésios, capítulo 3, a partir do verso 8 também para dar um sentido, porque na verdade
O que a pergunta é sobre o verso 10, mas vamos começar no verso 8, do capítulo 3 aos Efésios. Vamos ler? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Os irmãos, prestar bem atenção, o mistério que estava oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, agora nós vamos ainda no livro de Hebreus, capítulo 1 também, nós vamos ler. Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14. Os irmãos notar que nós falando sobre anjos, né? E a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espírito ministradores. Nós vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Meu Deus, é que nós estamos esperando, Senhor Deus, nós não sabemos, Pai, que dia que toda a igreja pode estar aqui congregando, Senhor. Meu Deus, ninguém sabe nem se isso acontece, mas se acontecer, meu Deus, que seja pela tua perfeita vontade, Pai. Quem sabe o rapto acontecerá antes, Senhor, que isso acontece. Mas nós estamos esperando, Pai, que nós somos um dos tais, Pai. Que se o rapto acontecer, nós estaremos, Pai, na glória juntamente com o Senhor, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Meu Deus, ajuda, Pai, como pregador da tua palavra. Meu Deus, pela responsabilidade que nós temos, nós pregamos a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós queremos, Pai, sempre pedir a ti, Pai. Não deixe pregar nada fora da tua vontade, Senhor, mas que tudo que nós pregamos que seja na tua perfeita vontade, Senhor. Por isso eu peço a ti, meu Deus, que me ajuda. Meu Deus, falar somente aquilo que é do teu agrado, Senhor, tomando as Escrituras, tomando também a mensagem, para provar, Senhor Deus, que aquilo que nós pregamos está direto com a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, perdoa, Senhor, toda a nossa incredulidade, tudo que nós fazemos, Senhor, e nos ajuda, Pai. Meu Deus, também lembrando da irmã Néia, que está viajando, Pai, ela pediu para orar por ela. Meu Deus, que ela faça uma boa viagem, tanto para ir quanto para voltar. Que o Senhor abençoa ela e todos que estão com ela, Senhor. Meu Deus, assim como nós pedimos uma bênção para cada um de nós, tanto os que estão aqui, quanto os que não puderam vir, Senhor. Há tantos irmãos que gostariam de estar aqui e não pode. Mas, pela graça de Deus, nós estamos aqui, Pai. E pedindo ao Senhor que nos ajuda nesta noite e que a Tua palavra possa ser pregada livremente. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Por favor, irmão Theo, faz favor, troca essa água para mim, fazendo favor. Ela está muito gelada. Eu quero, pode ser normal, pode ser sem gelo. Então aqui, eu tomei algumas mensagens aqui, outra escritura que eu quero ler.
Aqui, São Mateus 18, verso 10. Ainda, nós vamos ler para falar sobre esse assunto, do qual foi feita essa pergunta, sobre esses anjos que atentar por essa tão grande. É claro que aí a gente vê que essa salvação é tão grande que até os anjos, né? E aí a gente acha que seria anjos de outra categoria, mas nós vamos notar aqui que a maioria desses anjos que manifesta aqui, que fala da Bíblia, são anjos que pessoas. Nós vamos ver que tanto do lado para trazer a verdade, quanto aqueles que trouxeram uma falsificação na Bíblia, eles foram chamados de anjos. Nós vamos mostrar isso pela mensagem e pela Bíblia, né? Então, aqui em São Mateus 18, verso 10, diz assim. Primeiro diz, para a gente entender melhor, no verso 9, diz assim: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Os seus anjos, vocês notaram aqui? Os anjos dos pequeninos, né? Então, o profeta vai mostrar que esses anjos, exatamente as próprias teofanias das pessoas, né? Então, por isso que está mais relacionado aos humanos, esses anjos, né? Esses anjos. Nós vamos aqui, primeiro, vamos falar dos bons, né? Vamos falar dos bons anjos. Aqui na mensagem, deixa eu ler sobre a pergunta, então, aqui, que o profeta falou sobre os anjos das crianças, né? Então, fizeram a pergunta para ele, na pergunta e resposta número 12, no parágrafo 303 dessa mensagem, perguntas e resposta número 12. Então, disse assim, um irmão leia a escritura de São Mateus 18, 10. Não desprezeis algum desses pequeninos. Então, eu disse, correto, agora você poderia tomar 2 lados disso, veio? Mas eu acho que a interpretação, se vocês apenas me perguntassem, explique isto, a maneira que eu interpreto isso é assim. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, está escrito isso. Se este tabernáculo se desfizer, o que está escrito lá? Se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos eterno no céu. Então, essa é a interpretação dos anjos, né? Então, por isso que a gente tem que tomar as mensagens para poder explicar as coisas que eu, por exemplo, é claro que talvez exista uma outra mensagem, um outro ensinamento que pode explicar melhor, mas até o momento nós conhecemos aqui, até esse momento nós conhecemos isso aqui. Então ele continua dizendo assim, você sabe o que é? Veio, se este tabernáculo se desfizer, já temos um. Você sabe, esperando, quer dizer, já está lá esperando. Agora, se você observar em São Mateus 18, 10, ele estava falando sobre tomar as criancinhas. Eles eram criancinhas, pequeninos, 3 ou 4 anos de idade. Os tomou, quer dizer, Jesus tomou eles, né? E eles trouxeram as criancinhas até ele, um menino. Um menino é uma criança, um menino é apenas um pequeno. Então ele vai falando um sujeito não muito pequeno, mas entre aquela idade da adolescência, veio? Não é responsável ainda por si mesmo, quer dizer, não tem
Em outras palavras, assim, talvez não tenha nem algo para responder, como muitas às vezes quer batizar, né, e está novo ainda, mas é claro que a gente até respeita isso. Quando uma criança quer batizar, nós batizamos, né? Mas às vezes ele está falando aqui que esses não tinha não é responsável ainda por si mesmo, né? Agora, ele disse, vede, não desprezei. Se você realmente tomar essa interpretação daquela palavra, quer dizer, é maltratar. Não maltratam daquela criança. Você nunca faça isso. Elas são crianças e elas não sabem. Veio? Agora observe isso. Porque seus anjos sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Vê você? Em outras palavras, seus anjos, seus mensageiros, seus corpos angelicais, está vendo aqui? Os corpos daquelas crianças, aqueles corpos, por exemplo, deixa eu explicar mais um pouquinho aqui. Quando o rapto acontecer, por exemplo, a gente tem que entender que aqueles seres angelicais não é criança lá não, sabe? Lá não existe criança nem velho, tá? Então, se o rapto acontecer, se as crianças estiverem vivendo aqui, como Jesus estava ali perto daquelas crianças, aqueles seres angelicais que representavam aquelas crianças, se eles partissem, eles chegariam lá jovem. Lá eles são jovens, não são crianças. É igual o velho, se o velho partir daqui, ele não chega lá velho, não, ele chega lá jovem também. Ou, dizer mais claro, ele não chega, ele já está lá jovem, tá? Sabe? A criança também não chega, ela já está lá jovem. Porque às vezes a gente acha que é daqui para lá, não tem nada a ver daqui para lá, sabe? É igual se a gente pensar bem direitinho no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo abriu um caminho da 7ª dimensão até a Terra. Então, por que ele abriu um caminho e ele desceu de lá para cá? Porque nós não temos que subir daqui para lá. Se nós somos salvos, é só aceitar o sangue, nós já estamos do outro lado. Nós não temos que passar. Nós não temos que passar para lá. Ele passou de lá para cá. Para ser um homem, para ser um humano, tomar os nossos pecados aqui. Então, por isso que a gente tem que entender. Primeiro foi lá e depois aqui. Então, nós vamos ler uma mensagem aqui para provar isso. E aqueles anjos que cantaram nos dias de Jó, aqueles anjos tinham a ver com os seres humanos, porque eles foram chamados de estrelas. Mas o profeta diz, aqueles anjos cantaram pela primeira vez lá nos dias de Jó. Está vendo? O próprio Deus falou, Jó, aonde você estava quando as estrelas cantavam antes da fundação do mundo? Então aquelas estrelas eram os mesmos anjos que cantaram lá. E agora esses anjos estão cantando aqui. Tá? Esses anjos estão cantando aqui, porque quando você canta falando sobre o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou hinos como esse, os anjos estão cantando aqui na terra. Está vendo? Quer dizer, primeiro cantou no céu, e depois canta na terra. Desde que ele foi o Cordeiro de Deus, nasceu aqui, então esses anjos cantam aqui, né? Então, aí vocês notaram o que ele disse? Em outras palavras, seus anjos, seus mensageiros, seus corpos angelicais, que iriam se morresse, estarão sempre diante da face de meu Pai que está no céu. Aqueles anjos, aqueles seres angelicais, que realmente que a maioria, por exemplo, nós estamos falando dos bons, daqui um pouco nós vamos falar dos maus, que desceram de lá e se tornaram maus aqui, e que eram anjos também, eles desceram para cá. Então, aqui ainda, falando dos bons, a mensagem porque tiveram que ser pastores, no parágrafo 93, diz assim, a primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Se você buscar Jó 38:7, viu? Deixa eu ler Jó 38:7, só para os irmãos verem. 38:7.
Mas antes, começar do verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam? Está vendo? Então os filhos de Deus cantavam antes que esse mundo existisse. Então se eles cantaram lá, eles cantam hoje novamente. São os mesmos, sabe? Mas aqui é claro, que às vezes a gente não entende, não, mas nós estamos nesse corpo, mas olha, se nós estamos nesse corpo e nós temos outro lá, então vocês já cantaram lá antes, né? Então, agora cantando aqui. E é por isso que o verdadeiro nunca canta errado e nunca ouve a palavra errada. O verdadeiro sempre canta bons hinos, como um dia eu preguei sobre isso aqui. Por que as pessoas creem na mensagem e não creem nos hinos que o William Branham cantou, né? Tem que cantar novos hinos. Por quê? Sabe? Porque se eles crescem na mensagem, porque nós estamos ligados na mensagem do William Branham. Então por que nós não vamos cantar os mesmos hinos que o William Branham cantou? Nós temos que cantar os mesmos, porque nós estamos ligados com a mensagem dele. E foi ele que trouxe essa revelação para nós, né? Sabe? Foi ele que trouxe a revelação, né? Então, e a gente nota uma coisa, como o profeta às vezes vai falar sobre o caso de Jesus, tão ligado, né? Qualquer palavra que nós lemos aqui, nós já podemos ver que o mistério estava escondido em Deus, e Jesus é o mistério de Deus revelado. Tá? Em São João, eu creio que eu anotei aqui, em São João, deixa eu ver aqui onde eu anotei aqui, no livro de São João, deixa eu procurar aqui, é São João no capítulo 1, verso 18, está escrito: Deus nunca foi visto por ninguém, o seu Filho unigênito o fez, o Filho, aqui, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. No seio do Pai, está vendo? Este o fez conhecer, está vendo? Quer dizer, Jesus, como ele é o mistério de Deus revelado, foi revelado à igreja, como nós lemos aqui. Se os irmãos, eu quero voltar para os irmãos entender, porque a pergunta foi feita e nós precisamos de entender em Efésios capítulo 3. Vocês notam aqui que no verso 10 diz assim, verso 9: e para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E antes, até que Jesus aparecesse aqui, né? Porque Jesus é a revelação de Deus, né? Verso 10: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. A igreja conhece, quer dizer, a igreja tem essa revelação agora, desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória, também, né? Também. Então, ainda, veja aqui, então agora eu vou ler a mensagem. Quer dizer, aonde estavas tu, né? Aí o profeta diz assim: a primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Se você observar Jó 38:7, assim como vejo que alguns de vocês estão anotando, quando Deus pela primeira vez planejou fazer sua primeira criação, a terra, Jó era um grande sábio homem e ele tinha toda classe de sabedoria. Ele disse:
Quando vou aos mercados, os príncipes jovens, eles todos se inclinam ante mim e desejam o momento de minha sabedoria. Isso era Jó, no livro de Jó está escrito isso. E eles não podiam entender porque eles tinham que ser tratados dessa maneira. E aí continua. E então Deus lhes perguntou, disse: cinge como homem, porque eu vou descer para falar contigo. E quando Deus desceu num torvelinho, ele disse: Jó, onde estavas tu quando eu pus os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, os filhos de Deus se rejubilavam? Onde estavas tu? Então Jó, ele murchou naquele tempo. Onde estavas tu? Quer dizer, se Jó era tão sábio, mas agora Deus falou assim: e agora? Então, já que você tem toda a sabedoria, onde você estava antes que o mundo existisse? Aí ele disse: Jó murchou. Quer dizer, respondeu o quê? Mas agora nós conhecemos, né? Nós conhecemos. Né? 95. Veja, a primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Porém, a primeira vez que eles cantaram na terra foi a pastores no nascimento de Deus Emanuel na terra. Os primeiros seres humanos que jamais haviam ouvido a anjos cantar foram pastores humildes. Está vendo? Aí ele continua aqui, só para a gente entender mais. Então ele continua falando aqui, onde estavas tu quando eu pus os fundamentos da terra? Diga-me onde. Aí ele continua. No 88 ele disse assim, 98. Agora note, Deus está preparando-se para fazer outra criação. Está vendo aqui? E uma nova criação através de Jesus, está vendo? Então, se os anjos cantaram lá, esses anjos continuam cantando desde o nascimento de Jesus para cá. Tá? Outra criação, ele está criando terra mortal, vida mortal. Anjos cantaram no céu. Porém, aqui, ele está criando uma nova vida. Vida eterna para o homem, e ele está cantando a seus súditos através de anjos sobre a terra, não no céu. O céu tinha vida eterna, vê? E eles cantaram aos céus, e quando a criação mortal veio, e aqui a criação imortal está vindo agora, e eles cantam a pessoas terrenas. A primeira vez a pastores, surpreendente, não é? Ele tem começado uma nova criação, que era uma criação de si mesmo. Está vendo? Então, está provado assim que esses anjos que cantaram lá eram exatamente seres. Quer dizer, naquela situação, seres angelicais, que é realmente um corpo na criação original de Deus. Né? E é claro, que nós já falamos muito sobre isso, né? Mas aqui nós estamos num corpo que não é a criação de Deus. Mas o Criador está dentro desse corpo para voltar à criação original. Quer dizer, agora Deus é que está dentro, porque esse aqui não é original mais. Mas como Jesus veio e ele é o primeiro dessa criação, então ele pagou o preço e deu a vida dele para nós, e então nós estamos regressando novamente. Sabe? Regressando exatamente para iniciar lá, desde Gênesis para cá. Quer dizer, é claro que o início tem que ser lá, né? Não é para voltar para o céu, né? Foi criada uma criação no céu, mas essa criação é para morar aqui. Então, por isso Jesus, o primeiro da criação, ele diz: veja que eu não sou um espírito. Um espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem. Então, me dá aí que eu como, para vocês verem. Então, essa é a nova criação. Então, aí os irmãos notaram. Agora vamos aqui, quer ver? Vamos aqui partir para o lado daqueles que erraram, pecaram. Ainda no livro de Pedro, ainda aqui, vocês vão notar aqui, eu creio que é 2 Pedro mesmo, deixa eu ver se é aqui. Aí vocês vão notar, o profeta vai mostrar esse povo, porque sempre, irmão,
Houve aqueles que pregaram nos dias de Noé, como nós estamos pregando aqui, ó. Ou nós somos verdadeiros, ou nós somos falsos. Mas somos anjos pregando. Sabe? Nós somos anjos pregando. Nós somos anjos ministradores, espírito ministradores, ministrando a palavra. Sabe? Ministrando a palavra. Mas escute bem aqui, ó. Só para os irmãos verem uma coisa aqui, do capítulo 2 de 2 Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já é de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, viu o quê? Deixa eu voltar aqui de novo. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio. Está vendo aqui? Agora vamos aqui, para os irmãos verem uma coisa. Quem são esses anjos? Aí ele lê aqui, 2 Pedro, na mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus 3. Como eu estou falando sobre anjos, então, para provar que esses anjos, tanto que esses seres que estão na Terra hoje, eles faziam parte, nós já pregamos sobre isso, eles faziam parte dos seres que realmente iam tornar humanos, que seria, se eles não errassem no céu, eles estariam certo aqui. Eles estariam louvando a Deus, estariam crendo na palavra, mas porque eles erraram lá, eles erram aqui. Porque os outros acertaram lá, eles acertam aqui. Então, essa é a diferença. Então, ele lê a Escritura, em 2 Pedro 2, 4, ele lê aqui, ó. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, aí ele disse assim, agora, nós pegaremos Pedro 2, 4. Ele vai lendo aqui, né? Aí ele continua aqui. Só para ganhar tempo aqui, eu vou passar para o 65 dessa pergunta e resposta, número 3, sobre Hebreus. Meu querido amigo, se você simplesmente ler o verso seguinte, ele explica, deixa eu ler atrás para mostrar. Sim, aqui estamos. Vamos começar um pouquinho antes disso aqui. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também pregou aos espíritos, os quais em outro tempo foram rebeldes. Está vendo? Foram rebeldes na terra. Quer dizer, já tinha errado lá, mas também foi rebelde aqui na terra. E eles eram anjos. Meu querido amigo, se você simplesmente ler o verso seguinte, ele explica isso, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água. Agora, se você observar aqui, eu acho que este pregador tem algo na mesma linha, quer dizer, uma pessoa que fez pergunta. Será respondida um pouco mais tarde. Pedro, ou melhor, 2, 4, se você observar, pois se Deus não perdoou os anjos, como é que anjo é soletrado? Com um A, quer dizer, um A minúsculo, quer dizer, não é um de lá, é daqui. O A minúsculo é porque é um anjo terreno, né? Era anjo terreno, tá? Agora aqui, os espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na benignidade nos dias de Noé, os mesmos anjos, eram homens mensageiros, pregadores, não perdoou os anjos. Viu aqui?
Esses anjos foram pregadores nos dias de Noé, rejeitou a mensagem de Noé, de Enoque e tudo mais, eles foram chamados de anjos, sabe? Mas esses aqui eram anjos que pervertiam a palavra de Deus. Mas há anjos que ministram a palavra de Deus por outro lado. Quer dizer, quando você vê um homem que prega a verdade, é um anjo de Deus pregando a verdade, para livrar as pessoas, tá? Mas quando você vê um falso, aquilo é porque já foi um falso lá do outro lado, aí ele chega aqui falso, ele vai pregar, porque, sabe? Como está escrito lá no livro de Gênesis mesmo, também está aqui nessa mensagem, mas se os irmãos observar isso aqui, Gênesis 6 aqui, ó, eu creio que dá para mim mostrar para os irmãos aqui, ó, e diz aqui, ó, verso 3 e 4, eu creio que é de Gênesis 6. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, está vendo? Os filhos de Deus, caídos, eles eram caídos, e tomaram quantas mulheres para si, porque eles eram caídos antes, aí eles estavam vivendo na terra, sabe? E aí eles começaram a proliferar, através das filhas dos homens. Quem eram as filhas dos homens? As filhas de Caim, as mulheres, as filhas de Caim. Os filhos de Deus estavam tomando quantos queria. Mas quem eram esses? Eram exatamente os que já tinham caído. Daqui mesmo eu posso mostrar para os irmãos que eram isso, sabe? Então eles foram rebeldes, sabe? Aí ele continua mostrando aqui, um anjo. A palavra anjo vem da palavra mensageiro. Quantos sabem que um anjo é um mensageiro? Observe, anjo é um mensageiro, e ele não os poupou, não poupou os anjos, veio? Aqui em Hebreus você recorda quando passamos por isto, há poucas semanas atrás, os anjos. Em Apocalipse, para anjo da igreja que está em Sardes, escreve, quem eram os anjos? Não eram anjos bons? Anjo da igreja, o lado bom, então pregando a palavra de Deus. Eles eram anjos, mas havia anjos também que estavam por trás de tudo tentando tirar a verdade. Então toda época, todo tempo é assim. Então ele continua aqui, ó. E não perdoou os anjos, aí ele continua falando, no qual também foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes. Aí ele continua mostrando aqui. Agora, se você observar, quando esses seres estavam no céu, agora, em Apocalipse capítulo 12, ali, quando ele dá-nos um quadro de uma mulher de pé, e a lua e o sol em sua cabeça, quer dizer, porque tem muita reticência aqui. Você observou isso? Agora, aquilo não significa, quer dizer, quando eles ouviram essas estrelas, que ouviu, sabe, aquelas estrelas, quando eles ouviram Satanás contar uma mentira lá em cima, aquelas estrelas, parte daquelas estrelas ficou do lado de Satanás. Tá? E aquela parte daquelas estrelas que ficou do lado de Satanás, continua do lado de Satanás aqui na terra. Mas aquelas estrelas que ficaram com Miguel, continua com Miguel. Sabe? E todo mundo sabe que Miguel é Cristo, sabe? Então ele disse assim, e o dragão vermelho veio e devorou a criança tão logo que ela nasceu. Ele tomou a sua a cauda e puxou a terça parte das estrelas do céu e os lançou sobre a terra. Você observou isso? Agora, aquilo não significa que Satanás tinha um rabo longo, que ele enrola nas pessoas, mas a mentira que ele contou puxou uma terça parte das estrelas. E aquelas estrelas eram filhas de Abraão. Você viu que tem filho de Abraão que é verdadeiro, mas tem que é mentiroso? Você lembra quando Jesus estava na terra?
e eles não aceitavam de jeito nenhum, eles falaram, não, nós não cremos, nós cremos em Abraão. Ele disse, se vocês crescem em Abraão, vocês creriam em mim. E aí Jesus falou assim, vocês são filhos do diabo. Está vendo? E era filho de Abraão também. Por quê? Porque Deus falou, Abraão, olha para cima e conta as estrelas. Não era contar as estrelas dos astros, não. Era assim, em outras palavras, Abraão, todas as estrelas estão lá no céu, que representam seres humanos, são filhos de Abraão aqui na terra. Era isso, sabe? Conta, ele disse, não tem jeito de contar, tá? Mas todas as pessoas, por isso que Abraão foi considerado pai aqui na terra, sabe? Aqui na terra ele foi considerado pai. Se vocês lerem Gênesis 17, vocês encontram isso, sabe? Ele foi considerado um pai aqui na terra. Ele foi, num sentido, todas as estrelas que estavam representadas no céu era filho de Abraão. Jesus não é filho de Abraão, num sentido? Jesus é a maior estrela que estava lá, tá? E manifestou aqui na terra. Está vendo? Olha aqui, aqui. Quem é a estrela da manhã? Jesus de Nazaré, o mais brilhante que já viveu aqui como humano aqui na terra. Está vendo? Ele é a estrela da manhã e ele é a semente de Abraão, que veio através de Isaac. Está vendo? Então, todas as pessoas que manifestam aqui na terra, eles são anjos. Sabe? É considerado anjos que já viveram um tempo na terra, lá no céu. Aqui nessa mensagem diz que foi bilhões de anos que eles viveram antes da queda. Viveram antes da queda. Por isso nós só enxergamos daqui na parede. Quer dizer, hoje nós temos essa revelação, mas lá do outro lado houve coisas que nem a mente nossa nunca alcança, sabe? Nunca alcança. Quer dizer, já pensou, nós pensar assim, nós somos filhos de Deus, nós já vivemos um tempo lá com Ele. Olha, gente, no pensamento nosso nunca alcança isso, sabe? Mas se vocês são, vocês já estão lá do outro lado, tá? Vocês têm que entender isso, sabe? Aí, só para os irmãos verem aqui, e ainda tem bastante tempo ali, então ele disse aqui, então as estrelas do céu representam os espíritos dos homens aqui, viu aqui? As estrelas do céu representam os espíritos, e quando o dragão vermelho, Roma, sob a perseguição, abraçou um terço das estrelas, ou melhor, um terço das estrelas, e os lançou para baixo, aquilo foi na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês viram como que eles eram contra Deus lá e queria matar o próprio Jesus aqui? E Herodes era o chefe dos demônios. Herodes era o verdadeiro diabo, verdadeiro Satanás. Ele era o chefe dos demônios. E aqueles soldados que matavam as crianças eram os demônios, tentando, quer dizer, está vendo? Estava representado naquele soldado, está vendo? E matou, tentando matar Jesus, né? Mas como? Matar como? Sabe? Mas que ele tentou de todas as maneiras, ele tentou, sabe? Por quê? Porque a luta ele tinha sido vencido lá e tinha sido chutado para cá. Mas lá ele não pôde vencer, ele pensou, na terra eu venço. Mas ele estava enganado, sabe? Ele estava enganado. Mesmo que ele colocasse uma família na terra, que ele colocou, na verdade, através de Eva, ele colocou uma família na terra, sabe? Ele pensou assim, quer dizer, Adão está aí, mas eu também tenho uma família, né? E o diabo não tem uma família na terra até hoje ainda, né? Está aí, né? Mas aonde que foi que Deus cortou aquilo? Foi quando Satanás não pôde fazer aquilo, porque eles estavam lutando um com o outro, desde o Velho Testamento, sabe? Deus vinha através dos profetas e o diabo vinha através dos reis. Foi até que os dois se tornaram dois homens na terra. Ali estava Judas, o diabo encarnado, e estava Jesus, Deus encarnado. Tá? Mas Judas tinha vindo pelo sexo, quer dizer, através do sexo. Mas Jesus pela palavra falada, tá? Sabe, é isso que nós temos que entender, sabe?
E foi exatamente aonde que Satanás foi anulado, foi ali. Em outras palavras, assim, ó, nós vamos continuar. Você continua? Vamos. Agora eu quero ver se você faz isso que eu fiz, que eu faço. Eu quero ver se você tem poder para criar um ser no ventre de uma mulher. E ali foi anulado, sabe? E agora, pela graça de Deus, por isso que nós temos que entender. Aí começou a nova criação, e essa nova criação foi exatamente da anulação, quando ele anulou o diabo. Aí Deus morreu no nosso lugar através de Jesus Cristo e nos deu a vida dele. Quer dizer, Satanás pode tentar, por isso que lá ele é um acusador por causa disso, porque ele tenta, o profeta chegou a falar isso, esse corpo aqui pertence a ele também, e é por isso que ele morre. Tá? Mas tinha um de Jesus que foi, morreu, mas ressuscitou. Esse é importante, sabe? O importante é esse. Esse aqui morre, mas se esse morrer, a vida que está dentro aqui sai. E a vida que está dentro sai e forma outro, dá um outro novo, sabe? E esse aqui não tem jeito para ele, sabe? Mas o que está dentro é que é importante, sabe? E eu creio que eu falei sobre Ezequiel 36 aqui, quer dizer, nós temos um coração novo, nós temos um espírito novo, mas o importante é o Espírito de Deus, né? Porque espírito novo, coração novo, a pessoa pode ir para o inferno, mas se você tem o Espírito Santo em possessão, como possessão, você vai para o céu, porque o Espírito Santo te leva ao céu, tá? Então, aqui ainda, vamos aqui, os irmãos verem uma coisa. Ele disse aqui, quer ver? Aí ele continua falando assim, veja, em seu corpo, dentro de você, nós temos outra pergunta sobre isso, diretamente, diferente, que responderá isso melhor. Então, dentro de você há um espírito, um outro homem, e fora de você há um homem, o seu interior, outro homem. Então, o seu interior é o sobrenatural, o seu exterior é físico. Veja, este ser, se você é dirigido pelo Espírito de Deus, você se torna um mensageiro de Deus ou um anjo. Viu o quê? Se você é dirigido por Deus, você se torna um mensageiro ou um anjo. Um anjo. Um mensageiro de Deus ou um anjo de Deus. Um mensageiro de Deus ou um anjo de Deus é a mesmíssima palavra. Não pode separar. O mensageiro de Deus ou o anjo de Deus. E quem tem maior autoridade, um anjo do céu ou um anjo do púlpito? Fez a pergunta, tá vendo? Quem tem maior autoridade, um anjo do céu ou um anjo do púlpito? Qual deles tem? O anjo do púlpito. Você viu o quê? Paulo disse, se um anjo do céu vier e pregar a você qualquer outro evangelho, além do que eu tenho pregado, que seja anátema. Então o anjo ungido com o Espírito Santo e com a palavra se encontra próximo a Deus. Isso é correto. No céu, sua autoridade. Tá vendo? Todos os poderes do céu e da terra foram dados em minha mão. Ide e eu irei convosco. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desligares na terra, eu desligarei no céu. Está vendo? Eu irei convosco. Quem falou isso não foi Jesus? Tá? Então, eu vou saltar aqui, tem muitas coisas aqui, mas aí ele continua. Se a grande santa igreja pudesse simplesmente reconhecer seu poder para fazer essas coisas, mas há tanta dúvida e temor e vacilação, querendo saber se isso acontecerá, poderia isso acontecer? Enquanto isso existir, a igreja nunca poderá se firmar. Está vendo? A igreja tem que entender isso, sabe? Tem que entender que ela está aqui, em outras palavras, o maior poder de Deus está dentro de você, sabe? Eu creio que eu preguei isso. Quer dizer, o Deus que está dentro de você pode
você poderia criar mundos, sabe? O próprio poder que está. Só não tem, porque nós temos, não podemos fazer isso, nós temos uma lei. Em outras palavras, você não pode sair daqui sozinho, você tem que sair junto. E o Espírito que está nos seres, esse Espírito de Deus que foi repartido entre os filhos, no dia do rapto, ele junta esses seres e vão embora, todo mundo, tá? Não vai um primeiro não, vai todo mundo junto, tá? Então ele disse aqui, ó, quando cada rumor de temor se desvanecer e o Espírito Santo tomar controle completo da igreja, então todos os temores acabarão e aquela igreja tem um poder. Não veio? Ora, eles têm após si tudo que o céu possui. Eles são embaixadores do trono, absolutamente. Um embaixador de Cristo tem autoridade. Tudo que Cristo possui pertence àquele embaixador. Ele disse: ide por todo o mundo, vós sereis minhas testemunhas depois que o Espírito Santo estiver em vós. O que é uma testemunha? É um embaixador. E para vir e testemunhar algo, todos os poderes do céu estão exatamente em suas mãos. Oh, porque nós assentamos e a igreja está estéril? E nós assentamos e adormecidos? É porque nós não reconhecemos essas coisas. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, vocês notaram que ele vai falando um lado e o outro? Sabe? Um lado e outro, sabe? É claro, irmãos, Deus é simples. Sabe? Minha esposa estava até conversando comigo sobre o Velho Testamento, por que aquelas pessoas lá como Davi e Salomão, eles tinham tudo, rico, e tinha tudo. Eu falei com ela, sabe por quê? Porque lá eles estavam representando, Davi representava o próprio Deus, que tem tudo. Salomão representava Jesus Cristo no milênio. Mas quando Jesus chegou aqui no Novo Testamento, ele era o mais pobre de todos. Para provar que, desde que ele manifestou aqui, ele tem cuidado mais dos pobres aqui. Ele não quer que nós ficamos ricos aqui, ele quer que nós ficamos ricos aqui da graça dele. Isso é a pura verdade, tá? Isso é que ele quer, tá? Então, veja aqui, aqueles que estavam em prisão não se arrependeram, eles eram seres angelicais, que haviam sido trazidos em forma de anjo, mas eram os espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo, lá atrás, quando a guerra começou no céu. Satanás, o dragão, aí ele vai falando, dragão, Miguel e o dragão lutaram, Lúcifer foi expulso com todos os seus filhos, todos os anjos que ele havia enganado, aqueles anjos vieram à terra e estavam sujeitos então a se tornar humanos. E quando eles o fizeram, e quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram esposa para si. Vocês notaram aqui? Quer dizer, aqueles que caíram. Aí ele diz, eles são filhos de Deus. Está vendo? Eles também. Porque Deus tinha criado eles. Tinha criado, mas eles rebelaram lá. Vocês notaram aqui como que as pessoas, quando a verdade é pregada para uma pessoa, como uma pessoa fica irado? Você já notou isso? Tem pessoa que fica irado com a verdade. Por quê? Por que ele fica irado? Caim não ficou irado? Mas por quê? Porque Caim também, o espírito, Caim também, ele tinha sido criado lá, mas quando ele chegou aqui na terra, ele rejeitou. Por quê? Porque ele rejeitou lá primeiro, sabe? Então veja aqui, ó. Aí ele continua. Então eles são filhos de Deus, cada homem que é nascido nessa terra é um filho de Deus, não importa se ele é um pecador ou que ele seja, ele é um filho de Deus, criado à imagem de Deus. Viu aqui? Eles todos foram criados à imagem de Deus.
Por isso que vocês notaram que o lado, o contrário, eles são mais espertos no sentido de adoração? E muito mais, sabe? Eles parecem que são mais espertos que... Olha umas igrejas falsas aí, para você ver como que são. Parece que eles... Olha Caim, para você ver como Caim fez tudo para agradar a Deus mais do que Abel. Quer dizer, procurou de tudo que ele tinha, tudo, para agradar, sabe? Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui, tá? Ainda faltam uns 15 minutos ali. Nós vamos aproveitar mais um tempinho, sabe? Por quê? É tanto tempo que nós ficamos sem culto, né? Então, disse aqui, ó. Não importa se ele é um pecador, o que ele seja, ele é um filho de Deus, criado à imagem de Deus, para louvores de Deus. Ele foi criado daquela maneira, mas Deus, no princípio, sabia quem o receberia e quem não o receberia. Portanto, ele pôde predestinar, ou não predestinar, mas através da presciência, ele podia dizer quem seria salvo e quem não seria salvo, pois ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. Aleluia. E aqueles espíritos que vieram do trono de Deus, viu o quê? Que eles ficavam lá no trono, Satanás não ia nos cultos lá no céu, ele ia também. Ele ia, chegava atrasado, mas ele ia, sabe? Você sabe que o contrário, sempre foi assim? Olha, é um perigo, mas eu devo falar isso. Você sabe que pessoas que não gostam muito de vir na igreja, é um perigo estar desse lado? É claro que muitos não vêm porque não podem, mas e aqueles que podem e não vêm? Então eu tenho que falar, eu devo falar, tá? Devo falar isso. Então, veja aqui, ó. Deixa eu ver. Aqueles espíritos que vieram do trono de Deus e permaneceram diante do trono de Deus e viveram bilhões e bilhões de eras do tempo antes do mundo, alguma vez começar na presença de Deus. Eles viveram bilhões de anos lá, do outro lado, na presença de Deus, e eles rebelaram lá, sabe? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, o irmão Oswaldo estava até, sabe? Mas eu creio que ele falou, não, então depois que eu comecei a explicar para ele uns negócios lá, ele falou, meu sogro é pastor, mas ele não dá conta, mas depois que eu expliquei, então eu vou lá na casa do senhor com minha esposa, pode ir? Eu falei, pode ir lá, que eu vou te explicar, tá? Sabe, porque até o sogro dele é pastor da mensagem também, mas aí quando a gente pega e explica para a pessoa direitinho, aí a pessoa começa a entender as coisas, sabe? Mas se não explica, isso atrapalha a vida. É igual pessoas que pregam. Olha, vocês para pregar, irmãos, vocês têm que conhecer a palavra. Não pega de qualquer maneira, não, porque senão Deus vai cobrar de vocês lá na frente, tá? A gente tem que ter um conhecimento pelo menos, mais ou menos, tá? Então ele disse aqui, então eles viveram bilhões e bilhões nas eras, tempo antes do mundo alguma vez começar, na presença de Deus. Acha você que eles não sabem algo a respeito de adoração? Mas olha, como que eles adoram? Faz tudo, sabe? Faz tudo, mas quando chega a revelação eles rejeitam. Porque o que corta a pessoa, irmão, as pessoas ao contrário, é a revelação da palavra. O que corta as pessoas também é profeta. É profeta. Quando chega um profeta na terra, o mundo rejeita mesmo. Só o mundo religioso, como Caim e outros mais, só acredita em profeta depois que passa, tá? O eleito crê na hora, sabe? É isso que é, sabe? O eleito não rejeita, sabe? Ele crê na hora. Então, aí ele disse, se você não acha que aqueles, aqui ó, eles viveram, você acha você que eles não sabem a respeito de adoração? Eles descem e entram nos homens e eles adoram a Deus absolutamente. Eles adoram a Deus, eles têm o conhecimento de Deus.
Eles são espertos e perspicazes e sempre educados, mas Deus os rejeitou desde o princípio. Está vendo? Eles sabem adorar a Deus, eles adoram. Por isso que às vezes Jesus chegou a falar que os filhos do mundo, né, mais ou menos essas palavras, são... Aí me passou como que eu não lembro mais como é que ele falou. Eles são mais espertos, mais, sabe, do que os filhos do rei, sabe? Assim, parece que eles têm algo mais do que, sabe? Mas, na verdade, que os filhos de Deus, às vezes tem uns que é devagar, mas eles chegam lá. A tartaruga também entrou na arca, né? Tartaruga, no tempo lá, ela entrou na arca também. Mas chegou devagar, mas chegou, né? Então, aqui, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Ali, os anjos, eu estou continuando no parágrafo 88 dessa mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus. Ali os anjos, Deus, agora, veja aqui, ele falando dos verdadeiros agora, também, que ele leva um lado e outro. Deus e o Espírito que se une com Deus é um Espírito. Quer dizer, um Espírito que une com Deus é um Espírito. Isto é correto. Agora, o Espírito de Deus que habita na igreja é o Espírito que veio do céu, que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo. Vendo? Que é o Espírito que habita na igreja. Quer dizer, o Espírito, os verdadeiros filhos de Deus, eles rejeitaram a mentira lá muitos milhões de anos atrás. E aceitou a verdade lá e aceita a verdade aqui. Tá? Irmão, ó, não é brincadeira, viu, irmão? Eu preguei uma mensagem no domingo aí, ó, falando sobre o batismo do Espírito Santo no Espírito. Esses dias uma pessoa me ligou, eu até estava falando, ela falando assim, olha, eu gostei demais daquela mensagem, por que você não continuou mais? Falei, mas o tempo parece que estava acabando e eu não continuei mais. Aí eu estava falando com ela, você notou que a maioria, praticamente a maioria, é batizado só no Espírito e não na alma? A maioria é batizado só no Espírito e vai perecer, sabe? Quer dizer, creio na mensagem, mas só até na metade, né? Mas tem que ser do profundo do coração, tá? Então, eu estou quase terminando. Eu falo aqui, só para os irmãos ver uma coisa. Olha aqui, ó. O Espírito de Deus que habita na igreja é o Espírito que veio do céu, que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo. E aquele Espírito teve que tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Está vendo? Cada um. Nós estamos aqui num teste, para ver se aceita ou não, porque aí vem a alma, duvidar ou crer. Está vendo? Ou nós cremos ou duvidamos, porque a alma só tem esses dois sentidos, né? Ou um dos dois, porque não pode misturar coisa. Ou cremos ou duvidamos. Esse é na alma. Então, por isso aqui, ó. E aquele Espírito teve que tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Ele teve que vir em carne como esses outros fizeram. E todos eles foram colocados em um jugo de igualdade, e Deus no princípio sabia dos espíritos que viriam e que não viriam. Aí está você. Aquele diabo é tão inteligente, enganaria o próprio eleito se fosse possível. Está vendo? Aquele diabo é tão inteligente. Porque antes de chegar na carne, ele pôde enganar seres lá, antes que chegasse aqui, e aqui? E aqui? Pois se a parte de fora já é dele, né? Por isso que o profeta falou no tempo de Ruth e Boaz, ele falou que aquele fulano que Boaz falou, Boaz era o tipo de Cristo, né? Sabe? E aquele fulano era o tipo do diabo, né?
Então aquele fulano era o tipo do diabo. Você vê que ele falou, ô fulano, ele não tinha nome, e o diabo não tem nome, né? Ô fulano, vem aqui que nós temos que resolver um problema aqui. E quando falou sobre terra, ele falou, não, isso aí pode deixar que eu resolvo. Mas quando falou assim, mas você tem que suscitar o nome do defunto, ele falou, ó, pode ficar com vocês, vai danar a minha herdade. Em outras palavras, eu não tenho sangue para isso, tá? Mas Jesus Cristo tem. Tá? É isso que é, tá? É isso que tem, tá? E aqui, ainda aqui, ele disse aqui, então, esses espíritos, esses anjos que pregaram, estavam em prisão, anjos, se você observar aqui, o A é minúsculo, que significam homens, anjos mensageiros, aqui na terra, e eles pecaram, não sei se passou aqui, não é aqui mesmo, acho que é aqui mesmo que eu estava lendo. Isso mesmo, né? Então eles pecaram, e a única maneira que eles poderiam pecar seria descrendo. Eles tinham suas próprias religiões, eles não criam na mensagem, eles não criam na mensagem de Noé, eles não creram na mensagem de Enoque, e eles rejeitaram sua mensagem e foram condenados. A Bíblia diz que eles foram condenados. Está vendo? E hoje esses anjos não estão aí rejeitando a mensagem do profeta William Branham? Está rejeitando. Mas tem anjos aceitando também. Sabe? E isso que a gente tem que entender. Quer dizer, anjos vivendo em carne humana, tá? É claro que os irmãos estão entendendo, porque eu já mostrei isso. As estrelas que aceitaram lá, são estrelas que estão aceitando aqui. As estrelas que perderam lá, são as estrelas que perdem aqui. Sabe? Isso é um paralelo. Então, nós estamos aqui exatamente para, claro, fazendo um teste. Como todos nós viemos numa carne humana, porque Deus, para fazer o teste, tinha que colocar isso, em outras palavras, está na mão, Satanás, agora está aí, ó. Tanto que a coisa mais profunda de redenção, Deus guardava isso que ninguém sabia, Satanás nunca ia descobrir nada, sabe? E se ele descobrisse isso antes da fundação do mundo, ele não teria entrado e feito o que ele fez. Ele fez aquilo, chegar em Eva primeiro, que pensou assim, ó, ele colocou um casal lá, e eu conheço, porque o profeta falou, ele sabia que Eva estava lá para aquele propósito. E ele chegou e falou assim, ó, você é tão bela, você sabe para que você está aqui? Você está aqui para povoar a terra. E ele entrou nela. Aí Deus queria que ele fizesse aquilo. Porque se ele começasse, que Adão não podia primeiro, era ele que tinha que começar primeiro. Porque se ele começasse, Adão entrava também. Mas se Adão entrasse depois, o culpado era o diabo mesmo. Porque a família que veio através de Adão, todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Você começou, Satanás? Você começou, né? Mas Adão entrou nisso, mas eu vou salvar essa família. E ele está aqui. Eu creio que praticamente nós podemos considerar que nós somos os últimos dessa família de Deus. Irá recebendo a verdade. E não confiando em nós mesmos, nós confiamos na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos terminar. E Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Eu vou orar primeiro aqui. Pode chegar aqui mais pertinho aqui, irmão? O irmão vai fazer um exame, então nós vamos aproveitar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui está o irmão Ernesto, Senhor Deus, ele vai fazer um exame, Pai. Meu Deus, e ele crê, Pai, que o Senhor é o único que pode ajudar ele, Senhor. Meu Deus, que ele possa prosperar naquele exame, que tudo possa correr perfeitamente bem. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ele está entregue em Tuas mãos. Meu Deus, ajuda ele, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, também nós estamos aqui despedindo, Senhor. Nós
Vamos embora para casa, Senhor, neste momento. Eu creio que a Tua palavra, Pai, foi pregada da melhor maneira, Senhor Deus, que eu pude fazer. Meu Deus, que essa palavra possa descer no profundo do nosso coração e que nós possamos levar, meu Deus, esta verdade em nossos corações. Ajuda os irmãos, Senhor, guarda todos, guarda os irmãos que trabalham e aqueles que não estão trabalhando. Meu Deus, ajuda cada família, Pai. Não deixe que falta nem o pão de cada dia e muito menos a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos sair daqui abençoados e cremos que o Senhor nos sairá conosco neste momento, Pai. Leva-nos em paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.